verdade. E nesse mundo, assim, que... Aí você falou dos seus, né? Do seu público. E eu convivo todos os dias com pessoas que estão empreendendo, que estão vendendo, que estão aí tentando fazer o melhor a cada dia, para trabalhar naquilo que ama, naquilo que gosta mesmo, que quer se dedicar. Mas aí tem sempre uma situação assim, que a pessoa tem que decidir que ela tem que ir para o próximo passo, para o próximo nível, e vem aquele medo, né, de tentar, de sair de onde eu tô, que é seguro. Muitas vezes o medo de investir só nessa área e deixar o que é seguro de lado. Que, inclusive, nós também passamos por isso, né? Antes de empreender. E eu vejo que é todos os dias, assim, em todo momento, esse público, essas pessoas passam por isso. E eu já ouvi várias vezes, assim, eu posso tentar, eu tenho possibilidade de ganhar mais, de ter mais clientes, mas para isso eu preciso arriscar, eu preciso colocar minha cara, né, no mercado, me apresentar, falar do meu trabalho, mas eu tenho medo. Então, o medo eu percebo que ele está em várias situações de decisão. Né? No dia a dia, pode estar tudo bem, mas quando a gente está diante de uma decisão, de uma mudança, aí vem o medinho. Só que até então é normal, né? A gente sente medo. Ele só não pode impedir a gente de continuar, né? Carol, olha só. A gente precisa entender primeiro que o medo é uma emoção. E é uma emoção básica. A emoção básica é aquela que faz parte de todo mundo e dos animais também. Os animais também têm medo, né? E a gente precisa entender primeiro que o medo, por ser uma emoção básica, ela é amoral. Ou seja, ela não é nem boa e nem ruim. A gente tem uma visão de medo como se fosse algo negativo, né? E aí tem o medo e já quer negar, não quer ter, abomina o medo. E não é assim que a gente tem que lidar com o medo. A gente tem que começar a entender a função do medo. Então, se ele é uma emoção, ele tem uma função na nossa vida. Os sentimentos também têm. Então, a gente tem que entender qual é a função do medo. Então, entendendo a nossa história milenar, de toda a humanidade, o medo ele foi muito útil há milênios, quando a gente era lá homens das cavernas, mulheres das cavernas, e tinha que se proteger de um grande perigo. Então, o medo, o que ele faz? Ele dá uma resposta muito rápida para o nosso cérebro, que vai direto para na nossa mente emocional, e isso dá uma descarga de adrenalina, uma descarga de energia no corpo, e por isso a gente sente diversas coisas. Antigamente, ajudava a gente ou a lutar, ou a fugir, né? Era muito útil. Mas evoluímos. Só que essa memória do medo continua no nosso cérebro primitivo. E aí, hoje em dia, a gente tem outras situações, não tem que estar fugindo dos tigres dente de sabre mais, mas a gente tem muitos outros tigres para enfrentar na nossa vida. Então, a gente tem que entender diariamente. Então, a gente tem que entender qual é a função do medo hoje. O medo hoje tem a função de ensinar a gente a ter prudência. Se a gente não tivesse medo, a gente ia fazendo as coisas sem pensar. A torta e a direita ia fazendo. Então, o medo ele tem essa função de ajudar a gente a pensar antes de fazer, a ponderar, né? Mas também tem a questão do medo, quando é aquele medo insistente, que está batendo na nossa porta todo dia, ele também tem uma outra função. E a função dele é de mostrar pra gente que tem algo dentro da gente que precisa ser transformado, que precisa ser olhado e modificado para a gente continuar na caminhada. Então, por exemplo, vou contar um caso meu aqui, né? Até que eu não tive muito medo de sair da sala de aula, eu era professora de educação infantil, né? Eu não tive muito medo de sair da sala de aula para empreender, criar o espaço das emoções com o Rodrigo e começar a trabalhar por conta própria. Isso eu não tive muito medo, não. Mas, a cada nova coisa que eu faço, dá um medo. Então, beleza, a gente cria Instagram e posta conteúdo, e faz isso, faz aquilo e tudo mais. Aí eu descobri... E faz live. E faz stories todo dia. Eu descobri que tinha que fazer live para poder estar mais em contato com as pessoas. Carol,
Mas eu fiquei com medo, mais um medo. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que vai ser bom? Será que vai ter gente? Será que eles vão gostar? Só que eu fiz? Peraí. Eu estou aqui para fazer o trabalho. Se a live faz parte, então eu vou fazer a live. Então o que eu fiz? Eu lidei com o medo, marcando na agenda e divulgando que tem live, né? E aí pronto, não tinha como voltar atrás, né? Não tinha como fugir. Mas no dia da live, gente, eu estava super ansiosa, super nervosa, com muito medo. Chegava ao ponto de dar até uma angústia, sabe? Mas aí passou. Hoje eu ligo para fazer a live e simplesmente faço a live. Então a gente tem que aprender a lidar com o medo do tamanho que ele verdadeiramente é. A gente tende a dimensionar o medo, né? As coisas são desse tamaninho e a gente faz crescer de um jeito que lidar com ele depois fica muito difícil. Verdade. E é uma coisa, a gente pode pensar, por exemplo, uma live. O que é uma live? É eu sentar aqui na frente do celular e bater um papo, né, sobre um assunto que eu falaria numa palestra. Sobre o que eu converso com meus clientes. Por que isso tem que ter um tamanho maior do que esse sentar na frente do celular e conversar? Justamente. A gente precisa, às vezes, trazer a questão para o lado racional, né? Eu falo muito isso, que às vezes é uma questão de escrever aquilo que eu estou falando e me questionar. Isso é verdade? Até que ponto que isso é verdade? Isso, eu tenho... O que pode acontecer? Eu até separei aqui umas dicas para a gente pensar no aspecto das emoções sobre isso. Sabe, Carol, a primeira coisa que a gente tem que entender é que antes do medo tem algumas crenças limitantes que a gente precisa aprender a identificar e questionar. Então, eu até anotei aqui alguns medos e quais são as crenças por trás disso. Para a gente poder estar aqui. Pode falar? Com certeza. Então tá, olha só. O medo de sofrer. Sabe qual é a crença que está por detrás do medo de sofrer? A crença de que eu não mereço ser feliz. De que eu não tenho merecimento. Então, ao invés de eu ficar lutando contra, mas eu tô sofrendo, e, sabe, se julgando e se menosprezando, eu tenho que entender, não, peraí. Eu tô com medo de sofrer, mas eu tô achando que eu não tô merecendo essa felicidade de agora, essa conquista de agora. Então eu tenho que trabalhar o meu senso de merecimento. Será que eu não... Por que eu acho que eu não mereço? De onde vem esse receio de merecer as coisas? Tá vendo? As coisas não são tão... Aí você já acha que não vai dar certo, né? Vamos continuar com a live, pensando na questão da live. Aí eu vou entrar, não vai ter ninguém para assistir a live, vou ficar frustrada, eu vou sofrer. Por quê? Porque eu não mereço que as pessoas me deem atenção, né? Eu não mereço que dê certo para mim. Mas tá lá atrás, né? Alguma coisa aconteceu lá atrás para eu entender que eu não mereço. É isso aí. As coisas estão lá atrás. Elas não estão muito óbvias, não. Autoconhecimento é isso, né, Carol? É a gente ver uma consequência aqui, mas isso é consequência. Cadê a causa? E a causa da causa da causa? É ir lá no fundo. É ir mergulhando dentro de si mesmo. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Olha só, o que o medo de errar... Qual é a crença que está por trás do medo de errar? A crença da incompetência e do perfeccionismo. É uma crença de eu não sei fazer, eu não vou aprender, eu não vou dar conta, isso não é pra mim. Ou a crença de tem que ser perfeito, tem que ser o melhor. Então, por exemplo, eu não vou fazer a live porque tem que ser a melhor live do mundo. Ô, gente, vai ser a melhor live do mundo quando eu fizer as 500 lives. Porque é consistência que faz a melhora, não é a primeira vez, não. Essa é uma crença, Carol, mais limitante que eu acho de todas. A gente acha que tem que ser perfeito. A gente acha que o perfeccionista é só aquela pessoa que paralisa, que fala, não vou fazer não porque tem que ser perfeito. A maioria de nós temos traços de perfeccionismo.
Porque a gente acredita que é uma coisa e, na verdade, a gente é outra. A gente se coloca num pedestal, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo, não sei o quê. E na hora da realidade, a gente está aqui, ó. Tem que caminhar um pouquinho para chegar aqui nessa imagem que a gente tem da gente mesmo. Então a gente tem que aprender a ver o que a gente tem de imagem da gente mesmo. Aprender a se ver como a gente é. A gente tem uma tendência a se desvalorizar. Isso é muito complexo, Carol. Presta atenção. Olha só, gente, como é que é complexo. Ao mesmo tempo que a gente se vê achando que sabe, que é bom, que é isso, que é aquilo, quando a gente depara com... Que tem que sair perfeito. Quando a gente depara com a realidade, a gente vê que a gente não é perfeito, não vai fazer perfeito, a gente atrapalha a nossa autoestima. A nossa autoestima fica baixa. Então, o que resolve isso, gente? Olha pra você ver, medo de errar não é só enfrentar. Ah, agora eu vou. E enche o peito de coragem e vai. Não é isso. O negócio não é simples assim, não. A gente tem que ir fundo, trabalhando no autoconhecimento, vendo as crenças por trás disso, vendo como está a nossa autoestima, como está a nossa imagem da gente mesmo. É muita coisa. É muita coisa. É mais profundo, né? Uma pessoa muito querida que me mandou, falando da live, que ia ver a live, eu acho que ela tá aqui. E aí ela falou assim que ela também empreende, é empreendedora. Só que tem muitos medos e aí dá meio que uma paralisada. Ela tenta lutar, mas não consegue. E eu fiquei pensando assim, gente, o medo, a gente não tem que lutar com ele não, sabe por quê? Senão a gente vai perder. A gente vai perder nessa luta. A gente tem que fazer outro caminho. A gente tem que acolher primeiro. Então, tô com medo de fazer live. Então acolhe, para de negar. Tá bom, eu estou com medo de fazer live. E depois que eu acolho, eu vou tentar entender de onde vem esse medo. Quais são os motivos de eu estar com medo de fazer a live? E aí eu vou encontrar essas crenças limitantes. Eu vou fazendo esse mergulho e eu vou vendo quais crenças eu tenho que estão me limitando e estão me dando esse medo. O que é real? O que é imaginário? E depois eu vou escolher, sabe? Olha, então eu escolho. Ou eu escolho continuar com esse medo, ou eu escolho enfrentar. Enfrentar medo é diferente de lutar com medo. Enfrentar é você ir com medo mesmo, acolhendo, se entendendo, aprendendo. Entender que só acerta quem faz, só acerta quem tenta. Quando a gente não faz porque tá com medo de não acertar, aí que a gente não vai acertar nunca. Tipo assim. Aí que você tá atrasando ainda mais, né? O dia que você vai chegar lá e vai ter a live perfeita. É isso aí. Caiana, quando a gente pensa assim no que é real e no que é imaginário, a gente pode, por exemplo, separar as coisas. O que é real? Eu não tenho habilidade para falar em público? Isso pode ser uma coisa real. Então aí eu posso trabalhar isso, né? Eu posso ir treinando, eu posso fazer algum curso de oratória, né? Vamos pensar em várias possibilidades. Agora, o que é imaginário? Que as pessoas vão me achar ridículo, que as pessoas não vão aparecer, que as pessoas vão me criticar. Por que eu tô falando isso? Por que as pessoas vão me criticar? Né? Eu não tenho evidência nenhuma disso. Isso nunca aconteceu. Ou então, se já aconteceu, a gente também tem que ter um senso de realidade de que as pessoas, cara, vão julgar você acertando ou você errando. Porque às vezes você fazendo o seu melhor, não ficou perfeito. Aí eu faço a live e eu achei perfeita. Ai, Carol vai ver e falar, não, o negócio mais ou menos. Horrível. Perfeição é relativo, por isso é uma ilusão. Perfeccionismo é uma ilusão, porque para mim pode ser perfeito, mas para o outro não vai ser. Não existe parâmetro para comparar, não. Então o que a gente tem que fazer? Ser melhor do que a gente mesmo. Ser melhor hoje do que ontem. Dar um passo atrás do outro na constância. É isso que a gente trabalha com coach, né, Carol? Consistência. Isso mesmo. Consistência. Se a gente fez uma coisa legal e também ficou satisfeito e não faz mais, também não vai evoluir. Não vai. Quem disse que... Eu falo muito sobre isso quando a gente está falando de divulgação.
o Instagram é interessante, né? A pessoa vai lá, coloca alguma coisa bacana, um texto muito bom, desenvolve aquilo ali, interage com o pessoal, com o público, uma vez na semana, aí e tem essa constância. De repente para. Aí o engajamento cai. Isso é só um exemplo, né? O Instagram mesmo, ele pode ser uma aula pra gente de constância. Você some dali, as pessoas não esperam mais que você vai aparecer, não entram mais para saber o que você está postando, porque você não teve constância. E, assim, a gente está falando de rede social, mas no dia a dia tem tantos exemplos, né, Caena? Por exemplo, tem muitas empreendedoras aqui, eu vou usar um exemplo, da confeitaria. Hoje, a pessoa vai lá, desenvolve, fala bem do trabalho dela, divulga, conversa com as pessoas, cria um produto bacana, e daqui a pouco desanima, estabiliza, né? Estagna, na verdade. E aquilo ali para de dar resultado para ela, ela não sabe por quê. Mas porque ela não continuou. De repente, você teve um resultado mais ou menos ali no começo, é só uma questão de continuar, esforçar um pouquinho mais, que ali na frente tem um resultado melhor. É uma questão, assim, de insistir mesmo. Você faz um pouquinho hoje, você atingiu um público. Pode ser que o resultado não foi o top, mas você faz um pouquinho amanhã, seu resultado vai melhorando. E é uma construção, né? É matemática. É matemática. Isso aí, Carol, tem uma crença por trás disso aí. É a crença do 8 ou 80. Ou eu chego logo nesse 80 ou também nada serve. Olha, entre o 8 e o 80 tem tantos números, tem tantas possibilidades. Exatamente. Né? Então, não pode ser 70, nem 50, nada. Aí a gente tá no 8, passa pro 9, ao invés de comemorar o 9, ficar feliz, ficar alegre, se satisfazer, não tá bom não, porque não tá 80. Aí a pessoa tá no 79 e não comemorou ainda, porque não tá no 80. A gente é muito difícil, né? Dani tá falando aí só planeja e não cria por medo. Aí é o perfeccionismo, mais uma vez, né? Você vai planejando, ainda não tá top, igual aquela confeitaria que eu fico acompanhando no Instagram, então eu não vou postar, eu não vou fazer nada. Carol, uma vez... Isso aí, gente, a gente tem, tá? Pelo menos eu tenho, tá? Tipo, é uma luta, é um autoconhecimento todos os dias. E uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 50 do outro. Não compare a sua vida real com o palco do outro. A gente tem uma mania de comparar e achar que porque o outro já tá lá em cima, para ele é tudo fácil. Não é. Vai escutar a trajetória desse outro, para escutar as dores que ele teve, os medos, como ele fez para lidar com tudo isso, com as emoções. Então, por isso, gente, que eu falo que as emoções, entender as emoções é a base para qualquer coisa na nossa vida. Porque enquanto a gente negar, enquanto a gente não relacionar com elas de frente, a gente vai girar em círculo e não vai sair do lugar, não. É isso mesmo. Inclusive, o outro, esse exemplo aí que você falou, o outro teve as dificuldades lá atrás. E ainda hoje ele tem outras dificuldades que podem não ser as minhas, mas ele tem. Né? Num nível diferente, porque ele já cresceu, ele já está lá na frente em outro capítulo, mas ele tem as dificuldades que ele passa hoje e ele tem que lidar com elas ainda. Só que isso a gente não vê, né? A gente acha que pro outro foi melhor, foi mais fácil. Coitado de mim. Olha, tem uma coisa que a gente precisa entender também com relação às emoções. Assim como a gente vai malhar, e aí levanta o peso, aí destrói as fibras do tecido do músculo, e aí reconstrói mais forte, com as emoções é a mesma coisa. A gente sofre para lidar das primeiras vezes, faz um esforço danado, é muito difícil, mas aí tem uma coisa que chama resiliência e a gente vai aprendendo a lidar com aquilo com mais resistência. E as coisas afetam muito menos. Tem muito menos peso. Tem muito mais o tamanho real delas. Mas é porque a gente está fazendo esse trabalho inicial. Esse inicial no empreendimento é assim também, não é, Carol? O início é bem mais difícil. Nossa. É mais difícil. Você não tem todo o preparo, né? Você está começando ali. Então, eu costumo falar que a gente fica calejado. E grossamente é isso, né? A gente vai aprendendo, vai se fortalecendo a cada dificuldade que tem. E aí vai ter uma hora que você vai ter um problema, você vai passar por uma situação que lá atrás você passou e não deu conta. Agora você já dá. Mas para isso a gente tem que ter
tem que estar disposto, né? Um dia de cada vez. Vamos encarar esse negócio aqui do tamanho realmente que ele tem. O que tem nessa situação aqui que está me assustando? É o que você falou mesmo, é nos questionar, né? Olhar de frente e questionar o que pode acontecer de pior nessa situação. E aí, isso aí, Carol, pode virar uma dica prática, que é o seguinte: tá com medo de alguma coisa. Então, sabe o que você vai fazer? Vocês estão escutando a gente aí, presta atenção nisso aqui. Eu estou usando. Presta atenção. Definir o pior cenário. Tipo assim, o que de pior pode acontecer, pode dar errado e tudo mais. Definiu, você vai olhar para aquilo ali e vai pensar em pelo menos 3 soluções para resolver aquilo ali. Muitas das coisas podem ser resolvidas antes. Então, por exemplo, nossa, eu tô com muito medo de eu não dar conta da encomenda. De alguém me encomendar uma coisa e eu não dar conta. Então tá, o que você vai fazer? Planeja antes. Vê qual é o seu tempo de produção. Negocia com a pessoa se tem como entregar em uma outra data. Se não tiver, você vai organizar a sua agenda. Você está pensando em soluções. Você está pensando em forma de resolver aquilo ali para você crescer. Porque o tema da live é esse, não é? O medo de errar está te impedindo de crescer. Por quê, gente? Impede. Quando a gente para por conta de medo, a gente para. E aí? Para mesmo. Aí as pessoas avançam e aí a pessoa fica, não, mas só eu não consigo. Nossa, tá vendo? Tá todo mundo indo, eu tô ficando pra trás. Gente, então vai também. Vai, aproveita a carona. Fulano começou comigo, agora tá bombando. E eu tô aqui ainda no mesmo lugar. O que aconteceu? Carol, as pessoas olham e falam, nossa, tá bombando, hein? E aí eu falo, nossa, sabe como eu tô bombando? Meu Deus, tô bombando. A gente vai vendo que olha o tanto de coisa que a gente tem que descobrir ainda, tem que aprender, tem que fazer. Mas para quem não faz nada, a gente tá bombando. Exatamente. Eu gosto muito de lembrar da minha história, né, da minha trajetória como coach, porque eu fiz o curso com mais 15 pessoas. E aí eu lembro que tudo que o nosso instrutor falava no grupo, durante um mês depois da formação, eu ia aplicando e tudo dava certo para mim. Ele falava, gente, faz um vídeo assim, liga e oferece assim, faz uma palestra sobre isso. E tudo eu testava. E eu pensava assim, se não der certo, pelo menos eu aprendi. Isso. E tudo foi dando muito certo, foi funcionando, e eu fui vendo outras possibilidades. E teve pessoas que ficaram lá com medo. Aí hoje elas me perguntam, o que aconteceu? O que teve assim, de diferente que você acha que foi a chave da virada? Não teve chave, gente. Foi consistência e foi tentativa. Tentativa e erro. Claro que tinha vezes que eu olhava no espelho e falava, gente, eu não vou dar conta de fazer isso. Uhum. Mas eu ia e fazia. E se desse errado, tudo bem. Eu acho que o que deu muito certo para mim foi essa questão, Caiana, de pensar assim, o que pode dar errado? Pode dar errado de chegar lá na palestra e não ter ninguém. Já aconteceu isso também. E o que aconteceu? Depois disso, eu fui embora para casa, marquei a próxima e não morri por isso. Né? E ninguém soube. Tipo isso. Acontece. Ninguém morreu, né? Eu não perdi nada com isso. Ganhei, né? Ganhei experiência, ganhei aprendizado, porque eu pensei, gente, será que podia ter sido melhor divulgado? A gente aprende, né? E não vai acontecer nada de extraordinário, nada de aterrorizante. E tem outra... É só uma experiência. Né? Tem outra coisa, Carol, que eu levo pra mim, assim. Tem determinados medos que hoje a gente ainda não dá conta de lidar com eles. Eles ainda estão muito grandes. O que a gente tem que fazer? Esperar um tempo, paciência. Porque vão acontecer outras coisas na sua vida que vão te preparar para lidar com aquela situação. Aquela situação que antes era cabulosa, depois de vivenciar algumas coisinhas, você já se sente preparado, aquilo ali não te amedronta mais, você vai e faz. Tá? Vou dar um exemplo meu, que pode não parecer, mas é verdade. Momento do coração, né? Aquelas coisas que a gente fala só para quem tá perto, né? Então aí, eu pareço ser uma pessoa muito assim, nossa, super tranquila de conversar, de falar, de tudo. Pareço. E aí, beleza. Não é? Vai escutando.
Uma coisa é você chegar na escola, saber quem são os seus alunos, dar as aulas todos os dias, já saber quem são os pais, lidar naquela situação de controle. Você tem o controle. Uma coisa é isso. Outra coisa é você empreender, começar a dar cara a tapa, bater na porta, fazer parceria. Gente, eu fiz o processo de coach também. A minha coach, eu como coach, ela é minha coach, ela trabalhou isso comigo também. Ela falou, olha, o network é importante e tal, e ela é super do network. E eu, meu Deus, e aquilo já me dava uma angústia, uma agonia, uma ansiedade, falar, conversar com as pessoas, apresentar as suas emoções. Sabe, Carol? Tipo, aquilo me dava falta de ar. Agonia. Não tô brincando. E aí eu falei, não vou conseguir, não. E aí, Rodrigo, não, mas você tem que enfrentar esse medo. Não vou enfrentar esse medo. E o que eu fiz? Não preciso disso. Eu comecei a trabalhar em mim as causas disso. E deixei isso um tempo pra lá. Então eu comecei a trabalhar só eu com eu mesma. Sabe? Vou fazer live sozinha, comecei a fazer tudo sozinha. Só que foram acontecendo coisinhas na minha vida. E aí eu comecei a me mostrar mais, a chamar mais pessoas, a comunicar mais, a perguntar a pessoa se ela quer fazer parceria, o que ela acha. Hoje eu tô cheia das parcerias. Olha que bacana. E hoje tem gente que te chama pra fazer live, né? Assim, do nada. Olha você vê. Gente, as coisas acontecem na vida. Às vezes tem... Eu tô falando, sabe, Carol? Tem coisas que você não tem que bater de frente, não. Se aquilo ali te machuca muito, te dá muita insegurança, calma, então. Calma. Vai aos poucos, não para, mas faz alguma coisa. Não precisa ir direto naquilo ali, não. Aquilo ali você vai encarar uma hora, mas às vezes você precisa estar um pouco mais maduro, um pouco mais coerente com você mesmo para dar conta daquilo ali. Verdade. Engraçado, você tá falando de convivência, de relacionamento com as pessoas. Eu tenho uma cliente que ela tá até aqui. Ela, numa conversa, eu falei com ela assim, você precisa conversar mais com as pessoas, o network é importante. Exatamente o que o sua coach te falou. E eu falei das parcerias. Olha que coisa importante, olha que várias possibilidades, né? Você vai se conectar com pessoas da mesma área, que trabalham com festas, e aí vocês vão conseguir fazer negócio junto, conseguir fazer eventos junto. E ela falou assim, nossa, mas eu vou ter que conversar com as pessoas, isso me deixa agoniada. Ter que fazer esse social, sabe? Ficar rindo para as pessoas, que por trás disso tem um interesse. Então, assim, isso tudo envolve também o que ela pensa sobre isso, né? É muito interessante. Pode ser que ela vê isso como uma questão de falsidade, pode ser que já aconteceu isso com ela, de alguém se aproximar por interesse, e isso hoje trava a conversa, trava esses relacionamentos que podem dar muitos frutos, né? Por exemplo, eu me aproximei de você por interesse. Eu não sei se isso chama interesse. Eu quero fazer uma live com a Caena, eu tenho interesse de fazer a live. Isso não tem nada demais, não tem nada de errado. Olha só, uma crença vê como se o interesse fosse uma coisa negativa, abominável. Isso. As pessoas são interessantes. Eu casei com meu marido porque ele é interessante pra mim, eu tenho interesse nele, né? Se eu não tiver, Então, é uma questão de entender também as crenças. Tá vendo, gente? Tudo tem crença por trás. As crenças, elas formam o nosso psiquismo. A gente precisa entender crença. Precisa começar a entender as crenças. Então, isso é uma crença muito limitante, que limita a vida. As pessoas vão pensar o que é de mim? Eu sou interesseira? Eu só tô... Será? Ué, é claro. A partir do momento que você me chama, você tem o interesse de quê? Qual foi? Vamos esclarecer para as pessoas a questão de interesse. Qual foi o seu interesse ao me convidar para a sua live? Meu interesse foi trazer para o meu público o conhecimento, né, a respeito de emoções, juntar isso com o que eu falo aqui sempre sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre coragem. Mas eu queria trazer o seu conhecimento, sua expertise, né, nessa área. Então, ficaria uma live muito mais rica do que eu fazer a live sozinha e falar sobre isso. Esse foi o interesse. Então, se eu aceitei, eu também tive o interesse. Qual foi o meu interesse? Meu interesse foi conversar com você,
te conhecer, ter contato com uma coach que está atuando, que pode me ensinar muito, que eu posso aprender muito com ela, trocar experiência. Eu também tenho interesse que o seu público conheça o meu trabalho. Vai lá no Espaço de Emoções. Exatamente. Curtir. O que tem, gente? Mas a gente aprende muito sobre interesse de uma forma negativa, suja, né? Suja. Se aproximou por interesse no dinheiro do outro, interesse no relacionamento do outro. É tudo muito negativo que a gente aprende. E tem, né? E isso fica assim, isso fica agarrado na gente, né? A gente cresce, a gente vai envelhecendo e isso fica aqui dentro. Se a gente não trabalhar, não ressignificar isso, a gente vai ficar se limitando sempre. E aí eu não vou fazer uma conexão interessante pro meu negócio porque isso é interesse. Porque eu vou ser julgada. As pessoas vão me achar assim, suja por isso, né? Errada. Isso é muito complicado, né? Aí a gente tem que ver quais são as projeções que a gente está fazendo. Então, se eu acho isso, é porque será que eu acho isso das pessoas que se aproximam de mim? Será que eu estou vendo que o interesse delas é sempre de segundas e terceiras intenções? E aí, Verdade. por mais que isso esteja bem dentro de mim, mas eu não acredite nisso racionalmente, isso está numa questão de crença e está lá no inconsciente, eu vou ter que trazer para o consciente para chamar. Não, eu não concordo com isso, não. Eu não acho que todo mundo que aproxima de mim é com interesse. E eu vou trabalhando, é uma autoconversa. A gente tem que aprender a conversar com a gente mesmo, sabe? Se questionar, falar coisas para se convencer também. A gente tem que aprender a fazer isso. E eu vejo assim que são coisas muito pequenas, quando, na minha opinião, são pequenas. Para quem está passando a situação, claro que não vai ser pequena, porque aquilo ali ainda assusta. Mas quando alguém me conta, por exemplo, Carol, eu tenho medo de divulgar um novo procedimento na minha clínica, porque eu estou com parceria com outra pessoa e eu tenho medo de quando vier os clientes, a parceira não dá conta ou não tem agenda. São coisas pequenas. E aí eu pergunto assim, e o que vai acontecer então? O que pode acontecer quando a pessoa marcar e você não saber da agenda da outra? Você vai entrar em contato, vai esclarecer, vai saber que dia que ela pode, ok, resolveu. É porque não está no nosso controle, né? Tem muita coisa que a gente não consegue ver assim, que está no meu controle, então, nossa, isso me assusta, isso é difícil para mim. Só que a gente tem que entender que tudo que também a gente pensa que está no nosso controle pode não estar, né, Caiane? Às vezes eu acho que a minha rotina está no meu controle e não está. Pode acontecer um imprevisto durante o dia. E aí? Aquilo que eu achava que era super controlável não é mais. Então, se eu for ter medo de tudo isso, eu não vou sair de casa, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada. E olha, te falar uma coisa. Isso também vem desde a infância. Super proteção dos pais, sabe? Porque aí hoje em dia tem muito adolescente que não sai de casa por medo, porque o mundo é muito perigoso. Então, será que a gente também está com crença de que as coisas são perigosas? Sabe? Então, a gente tem que aprender a ver de frente. Outra coisa, quais foram os maiores aprendizados que eu tive na minha vida? De onde eles vieram? Foram dos momentos que eu estava de boa, assim, na piscina, na zona de conforto, ou enfrentando o meu medo, ou lidando com os desafios. Vai, gente. Quando é que eu cresço de verdade? É verdade. Engraçado, você tá falando aí que maiores aprendizados na hora do medo. Eu tinha um medo de dirigir que eu não tinha, eu não sei de onde saiu realmente, assim, uma coisa muito mais forte do que precisava ser. Não era, eu sabia que o conhecimento eu tinha, porque eu tinha carteira, já tentei, treinei várias vezes, mas quando eu sentava naquela cadeira, pelo amor de Deus, acontecia tanta coisa aqui dentro que eu não sei nem contar. Eu tremia, eu chorava. Vou gravar a live, Cíntia. E aí eu tremia, chorava, passava pela minha cabeça várias cenas, assim, entrando debaixo da carreta, caindo da ribanceira, tudo. E eu falava, gente, não pode, não tem cabimento. E aí aconteceu, são várias tentativas, até que um dia eu precisei comprar o carro, e eu fui com meu marido tirar o carro, e aí cada um num carro, né? Não tem como. E eu não saía do lugar, Caena. Eu não conseguia, minha perna tremia, eu chorava. E aí eu falei assim, gente, se não for agora, não vai ser nunca mais, né? Então, aí eu comecei a chorar, comecei a cantar junto, comecei a rezar, eu comecei a fazer várias coisas. Ele falei, vai ter que ser agora, porque não tem opção, eu não tenho pra onde ir, eu tenho que ir, eu tenho que chegar em casa com esse carro. E ali eu senti que eu tava enfrentando medo. E aí foi tão engraçado, quando você falou de acolher,
Foi o que eu senti na hora. Eu pensei assim, gente, isso tudo na porta da concessionária. Imagina a cena. E aí eu falei assim, por que eu tô com medo? Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo do trânsito. O trânsito tá tranquilo. Eu tenho medo de que mais? O que pode acontecer? Meu marido tá indo na frente, ele tá olhando, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho suporte. Eu vou ter que ir. E aí eu fui, com medo mesmo. E no caminho eu chorei, eu cantei tanta coisa, tanta música. Nossa, eu rezei tanto, eu conversei com Deus, eu falei que ele estava lá atrás, eu fui conversando com ele. E fui. Aquilo ali me deu uma sensação de força depois. Eu falei, gente, eu superei o maior medo da minha vida. E aí eu fui tirar vários aprendizados, né? Que isso vem da infância, de tudo que eu ouvi do meu pai, da minha mãe. A questão de conseguir um bem, que eu estava, né, prestes a conquistar um bem, um carro que eu queria. Por que isso era tão desafiador para mim? Por que isso me assustava tanto? Isso tudo traz tantas informações sobre a gente, né? É um autoconhecimento, assim, é um intensivão. O que aconteceu? E isso, depois disso, eu virei outra pessoa. Depois que eu assumi, assim, de que eu realmente precisava passar por isso, que eu enfrentei mesmo, eu comecei a me sentir mais forte em várias situações. Ah, pra você ver. Incrível, né? Esse do carro aí eu tô precisando, minha filha, porque eu sou da Copa do interior, lá de Rio Prescaba. Aí, esse era um problema meu também, porque como eu vim da roça... Só eu, entendeu? Não tinha mais ninguém. E aí, eu até hoje não consegui pegar o carro em Belo Horizonte, você acredita? Esse é um medo meu que eu até hoje não enfrentei. Tô na zona de conforto, entendeu? E aí, qual é os pensamentos que vem na minha cabeça? Fala, gente, se aconteceu alguma coisa um dia nessa casa com o Rodrigo e eu vou ter que pegar o carro. Eu tenho que pegar o carro antes de acontecer alguma coisa, entendeu? Ai, não peguei não, gente. É isso mesmo. Confesso que ainda não peguei. E geralmente quando a gente vai, assim, postergando esses medos, acontece alguma situação que a gente precisa decidir na hora, né? É agora ou nunca. É agora ou nunca. Esse foi um exemplo, porque eu precisava do carro para trabalhar, eu precisava comprar, e aí? Não tinha outra opção. Eu não ia ficar vivendo de Uber o resto da vida. Pois é. Só que tem outra coisa. E engraçado, Caena, que o medo, ele tá, muitas vezes eu percebo assim, ele tá entre a nossa situação de hoje e uma situação de crescimento, né? Quando você precisa decidir algo para crescer, é aí que o medo aparece. Por que será? É aquilo que... No dia a dia, a gente pode ser a pessoa mais forte, mais corajosa do mundo. Mas o medo, ele aparece na hora da decisão. É aí que também que se manifestam as crenças, né? Que não manifesta, não. Que aparecem, que a gente percebe as crenças. Só que a crença, Carol, assim, parece até fácil ficar falando, tem que questionar a crença, tal. Mas como as crenças, elas formam a nossa forma de ver a vida, determinadas crenças são tão fortes que a gente vai precisar de uma terapia para lidar com elas. De um acompanhamento profissional. Tem coisas que a gente vai conseguir sozinho, de boa. É só querer. Tem coisa que você vai precisar de uma ajuda. Sabe? Por exemplo, no caso do carro, para mim, dirigindo em Belo Horizonte é uma coisa que eu tenho que levar para minha terapia, porque eu, até hoje, não foi por vamos lá, não, sabe? Não foi questionando crença, já entendi, já identifiquei e tal, mas ok, tá bom. Então a gente também tem que ter essa tranquilidade de saber que a gente não dá conta de tudo sozinho, não. É isso mesmo. É a mesma coisa que se a gente for pensar assim, eu consigo aprender a dirigir sozinha? Não consigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma pessoa capacitada para me ajudar. A questão da crença é a mesma coisa. Se até aqui eu não consegui, isso aí é uma questão profissional, né? Eu posso resolver isso com um coach, com um psicólogo, alguém precisa me ajudar. E quando a gente assume isso, Caena, é tão libertador, né? Muito. É acolher, eu acho que isso faz parte do acolher, né? Porque eu acolhi o meu medo, a minha dificuldade, e a partir dali eu consigo resolver. Para enxergar, é isso mesmo, Dani. Até para enxergar, porque até então parece que a gente está tampando os olhos, né? Eu não quero ver, eu não sinto isso. E isso dói, né? Dói. Isso vem desde a infância, né? A criança tá com medo, e aí os pais, mas que medo bobo. Ou, não é nada não precisa ter medo. Ou então pega a criança e faz ela tá de cara com o medo, né? Ou um extremo ou outro. Então a gente tem que ver como que eu, enquanto criança, fui levada a lidar com os medos. Para ver como é que a gente foi se moldando ao longo da vida, para a partir de agora começar a fazer diferente.
Não é porque lá na infância foi de um jeito que hoje vai ser para sempre assim. Não existe isso, não. A gente é um ser em evolução que cresce, aprende, o cérebro também tem a plasticidade cerebral, muda. Então a gente tem que simplesmente ter consciência. Então tá, você aí, vai ter pergunta, Dani? Você vai fazer pergunta para esse povo falar aí, qual que é o medo deles aí? Ou tá acabando? Pode falar, gente, pode mandar aí, ó. O que vocês estão com medo? Qual que é o medo de vocês hoje? O que vocês acham que tá mais precisando resolver dentro de vocês para deslanchar o negócio? Porque é isso que a Dani falou, assim que a gente enfrenta aquele medo, assim, pá, as coisas fazem assim. Pshá. Viu a trilha sonora, gente? Pshá. Assim, eu não sei se alguém vai falar sobre isso, mas aqui mesmo eu sei que tem pessoas que têm medo de vender. Medo de falar do produto, medo de falar assim, eu sou a dona dessa empresa, eu vendo isso é muito bom, experimenta. Como que faz? Ela não vai falar, então tá falando. Pois é, eu acho que é tudo isso que a gente falou aqui, né? Então, primeiro identificar as causas desse medo, né? O que a imagem do vendedor passa para você. Você olha para o vendedor, o que você pensa de um vendedor? O que você sente com relação ao vendedor? Né? O que o vendedor representa para você? Porque a pessoa que está vendendo, ela é um vendedor, né? Sabe uma coisa que me ajuda muito nisso, Carol? Me ajuda muito nisso é o seguinte. Sabe o Flávio Augusto, do Geração de Valor? Sei. Ele fala de vendas. E ele é um cara super top. Então eu vou lá e vejo o vídeo desse cara para eu entender que venda é uma coisa super digna. Venda é uma coisa necessária. As pessoas precisam de venda. O que vai fazer essa empresa lanchar é venda, não tem outra opção. Não tem. E assim, coitado da gente se não tivesse vendedor. A gente ia ter que saber de tudo, para escolher tudo, para ter, sabe, pesquisar um tanto de opção. Olha que beleza que é você poder falar, olha meu produto aqui, deixa eu te falar um negócio, meu produto, tal, né? E aí você apresenta aquilo ali. Porque você está dando oportunidade para a pessoa de ajudar a vida dela, de melhorar alguma coisa, algum prazer para ela, tipo um bolo. Gente, o que é um bolo? Bolo é uma coisa maravilhosa, entendeu? Quem não quer comprar um bolo gostoso, comer? Uma sobremesa. Uma sobremesa. Né? Quem não quer uma sobremesa depois do almoço? Nossa, uma delícia. Por que eu tenho que ter medo de vender um bolo, né? Às vezes a gente tem uma ideia de vendedor que engana as pessoas, né? Isso. Eu, na infância, por exemplo, eu ouvi muito isso, que vendedor queria levar vantagem. Então, para mim também foi desafio. Quando eu comecei minha carreira nas vendas, lá com 18 anos, eu fui vendedora. E aí eu tinha essa ideia, assim, de que eu tô enganando as pessoas, meu Deus, isso é horrível, né? E com o tempo isso foi se desfazendo, porque eu acreditava no que eu vendia. Então imagina, Caena, se hoje você para de vender porque você acha que você vai prejudicar alguém, que você vai tirar o dinheiro da pessoa. E aí a pessoa está te contando que tem um problema em casa, com o filho, com a educação dos filhos, e aí você sabe que você pode oferecer alguma coisa para ela e não vai ajudar ela, porque a gente. Porque você vai precisar do dinheiro dela e ela... E aí? Mas aqui, a questão da... Opa, peraí. A questão do vender, eu vejo isso também como uma questão de relação com o dinheiro. Quais são as crenças com o dinheiro que a pessoa tem? Dinheiro é sujo? Dinheiro não traz felicidade? Gente, uma das maiores crenças que a nossa sociedade tem é com o dinheiro. A gente precisa aprender a lidar com esse dinheiro, ele faz parte da vida. E aí, quem não leu ainda, leia Segredos da Mente Milionária. Foi esse livro que fez a minha cabeça abrir para o dinheiro, com toda certeza. Então, tá com dificuldade de lidar com o dinheiro, começa a ler sobre dinheiro, educação financeira, estudar o dinheiro, porque o dinheiro faz parte da vida. A Cindy falou aí, medo de errar, medo de expor ideias e conhecimentos. E a Débora mandou aqui em cima, medo de sair de uma loja menor e passar para uma maior. Vários medos. Então é isso, entender as crenças que estão por detrás, o que está motivando, o que de pior pode acontecer, encontrar pelo menos 3 soluções. Acho que tudo isso ajuda. Não tem receita, não. Não existe nada, faz isso aqui, ó,
Como se toma esse negócio aqui, que vai resolver. Tá tudo aqui. Não existe isso. E a nossa humanidade ainda insiste em falar que tomando alguma coisa, todos os seus problemas vão acabar, os seus medos vão sumir. Não vai. Não é assim. Não vai. O medo de errar, ele é tudo que você falou, né? O medo de errar, com certeza tá remetendo, tá trazendo alguma coisa aí, alguma lembrança de que eu não posso errar, eu não posso me expor, porque eu sou perfeita. E aí a gente vai ter que lembrar que não é perfeita. E que vamos errar sim. E o que vai acontecer se eu errar? Eu vou aprender, eu vou corrigir, eu não vou errar de novo, porque eu já passei por essa experiência. Agora, se eu não tentar hoje, pode ser que daqui a pouco eu acredito que eu já venci isso, e aí sim eu vou errar. É complicado, né, Caena? É uma ilusão de achar que as coisas vão passar, né? Tipo assim, passa. Esse medo passa. Não passa não, gente. As coisas não passam assim, não. A mesma coisa, sabe? Problema na vida da gente. Os problemas, eles têm uma função também da gente evoluir, crescer e aprender. A pessoa que está no mesmo problema a vida toda, essa criatura ainda não aprendeu aquilo. Porque problema, gente, nós vamos ter para sempre. Não adianta a gente ter ilusão de que não vai ter. Mas a gente vai ter problemas diferentes. O problema é ter o mesmo problema. Ficar naquela mesma coisa. A pessoa paralisada. Andando atrás do rabo, né? Porque não resolveu. É um ciclo. É complicado. Muitas coisas, né, gente? Gente, é muita coisa aí para poder estar trabalhando. É muita coisa. Dá para fazer umas 3 lives. Tem gente que precisa de mais lives, né? Foi a Dani. Vamos fazer. Caena, vai dar 1 hora, né? Então a live vai cair. Então é melhor a gente finalizar, né? A gente marca outra, continua sobre esse assunto. Dá para falar muito ainda sobre o medo, sobre emoções, várias emoções dentro do negócio, né? Dentro de um dia a gente tem tantas emoções, né? A gente consegue falar muito a respeito disso ainda. Eu queria te agradecer, viu, de coração, por ter aceito o convite, por ter aceito compartilhar com a gente aqui. O pessoal precisa muito ouvir sobre emoções, porque a gente fica aqui falando de negócio e muitas vezes é racional demais, sabe? A gente fala de venda, a gente fala de estratégia, a gente fala de dinheiro, mas a gente precisa entrar nessa questão de acolher as emoções. Porque quando a gente passa por isso fingindo que não tem emoção, fica tudo mais difícil, né? Eu que agradeço a oportunidade, eu gostei demais de participar e vamos fazer mais. A Carol também vai lá no meu, viu, gente? Espaço de emoções, tá, gente? O dia. Verdade. A gente divulga aqui, pra vocês não perderem. Obrigada, viu, Caena? Obrigada, Carol. Então, um abraço aí, até a próxima, né? Até. Obrigada, pessoal. Um beijo e até breve. Até. Tchau, gente. Obrigada.